Olá, meninos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que os senhores estão vendo o meu vídeo, mas hoje nós vamos corrigir a atividade revisional do sétimo ano, certo? Então, peguem aí, deixem bem bonitinho para a gente começar a correção das 10 questões, que, aliás, estavam muito tranquilinhas, né? Porque todo mundo acompanha os meus vídeos, beleza? Um recadinho aqui antes. Não se esqueçam de não deixar de fazer as atividades de redação do professor Vitor, tá? Que é muito importante. Tranquilo? Eu vou começar a corrigir aqui e vocês vão acompanhando para ver se vocês acertaram, porque eu tenho certeza que todos acertaram. Beleza? Vamos lá. Ok, galera, vamos lá. Olha só, foi bem tranquilinho. Vocês colocaram aqui o nome, a série, a turma, beleza? Tudo que foi o questionário aqui, a revisão, foi tudo que nós vimos anteriormente, ok? Então vamos lá. Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V ao século XV. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e o fim pela tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Marque a alternativa que não corresponde como característica do período. Então, ele quer saber aqui, a primeira questão, ele quer saber o que não é característica da Idade Média, certo? Que não faz parte. Nós sabemos, obviamente, que a peste negra faz, a ideia do feudalismo faz, as cruzadas fazem, a ideia de vassalagem também faz. Agora, poder centralizado, não. O que nós temos aqui é poder descentralizado, certo? Que nós temos os senhores feudais, os vassalos, os servos. Então, é poder descentralizado. A gente tem o rei, mas quem manda e desmanda, quem tem mais autoridade aqui são os senhores feudais. Então, a gente fala de poder descentralizado. O que está errado é o poder centralizado, ok? Massa. Temos aqui, durante a Idade Média, temos algumas taxas que eram pagas. Esta obrigação correspondia ao pagamento através de serviços prestados nas terras ou instalações do senhor feudal, de 3 a 4 dias por semana, certo? O servo era obrigado a cumprir diversos trabalhos, como, por exemplo, fazer a manutenção do castelo, construir um muro, limpar o fosso do castelo, limpar o moinho. Marque a alternativa que corresponde à opção correta. Então, ele quer fazer referência ao tipo de pagamento, ao tipo de taxa, melhor, na verdade, que corresponde a isso. A talha não é, porque a talha faz referência à produção meio a meio, digamos, né, metade, metade. Eu produzo, sei lá, 100 toneladas de feijão, então metade é minha, metade é do senhor feudal, porque a terra é dele. Mão morta é aquela que faz referência do responsável. Por exemplo, morreu meu pai, né? E a terra é ele que cuidava. Para eu poder continuar vivendo ali, eu vou pagar uma taxa correspondente a isso, senhor feudal. Tostão de Pedro é referente à arrecadação, né? O dízimo que é pago para a Igreja Católica, certo? Banalidades é a ideia de eu poder, por exemplo, poder utilizar algumas ferramentas, alguns instrumentos da época, como o moinho, né, que também pertenciam ao senhor feudal. Então, a resposta correta é corvéia, ok? Renascimento cultural. O Renascimento cultural foi um movimento que teve seu início na Itália no século XIV e se estendeu por toda a Europa até o século XVI. Qual artista fez a pintura A Criação de Adão? Então, naquele videozinho eu mostrei para vocês várias pinturas, né? Eu coloquei lá, fazendo referência aos artistas renascentistas da época, certo? Então, a gente tem aqui, ó, eu coloquei Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio e Sandro Botticelli. Criação de Adão, em específico, faz referência, quem fez essa obra, né, essa pintura tão bonita, foi Michelangelo, tá? Ele fez a criação de Adão. Esse aqui é só um pedacinho do que ele pintou na Capela Sistina, que fica localizada lá no Vaticano, tá? É só um pedacinho, porque a obra, mais ou menos, tem 400 imagens, são 400 figuras relacionadas à questão do católico. Olha só, vou fazer uma breve interpretação aqui, tá? A gente tem aqui o que significa o homem e aqui o Deus,
certo? Deus com os anjos carregando para ir ao encontro do homem. Então, o que significa a pintura? Qual a representação da pintura? Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em todos os lugares. Entendeu? E aí tem algumas analogias, algumas referências que fazem que aqui, se você for perceber, é como se fosse o cérebro humano. Então a gente está falando entre a razão e a fé, certo? E a razão, enfim, a fé aqui pelo cérebro, está indo em encontro ao homem, que aqui a gente faz referência que o antropocentrismo é o homem ao centro de tudo. Então tem várias pinturas, né, que depois a gente pode ver depois, quando voltarmos às aulas, se Deus quiser, de interpretação sobre o Renascimento, né, de como eles faziam essas interpretações, ok? 4. Com relação às cruzadas, é correto dizer que foram expedições organizadas para libertar os turcos otomanos que estavam prisioneiros na Palestina. Foi isso? Não, não foi uma ideia de libertação, pelo contrário, né? Tinham como principal objetivo catequizar os indígenas das Américas. Cruzadas tem a ver com os indígenas das Américas, nada a ver. Eram expedições que cruzavam a Europa exclusivamente em busca de um caminho alternativo para as rotas comerciais que vinham do Extremo Oriente. Cruzavam a Europa exclusivamente em busca de um caminho alternativo para as rotas comerciais que vinham do Extremo Oriente. Não era exclusivamente, era um dos motivos, mas não era exclusivo, tá bom? Foram expedições realizadas na Idade Média que, embora não realizassem o objetivo inicial de libertar os lugares santos do domínio muçulmano, tiveram importantes consequências econômicas? Correto, é a letra D. Por que a E está errada? Vamos ver por que a E está errada? É o nome que se atribuiu ao grande movimento dos árabes, no sentido de divulgar sua doutrina, o islamismo, e expandir seus territórios por todo o Oriente, e, posteriormente, em direção à Europa. É um nome que se atribui ao grande movimento dos árabes? Não. As cruzadas têm a ver com o contexto do continente europeu. É a retomada de Jerusalém e a expulsão dos povos árabes, ok? Vamos lá. Eu deixei aqui um videozinho sobre o renascimento cultural, que aliás a gente já respondeu uma questão a respeito disso, tá? Bem tranquilinho, vamos ver aqui. Entre as características abaixo, marca que não faz referência ao renascimento cultural. A que não faz referência, ou seja, a incorreta. Obviamente, teocentrismo. Por quê? Teocentrismo quer dizer Deus ao centro de tudo, e a gente está falando sobre o homem ao centro de tudo, ok? 6. O renascimento científico foi um período de desenvolvimento da ciência, astronomia, matemática, física, química, anatomia, que ocorreu durante o período do Renascimento. Explica a teoria do heliocentrismo. O que é a teoria do heliocentrismo? É o nome dado do modelo estrutural cosmológico que coloca o Sol ao centro do universo. Vamos resumir isso aí, essas palavras tão bonitas. Basicamente significa que o Sol é o centro do universo e todos os outros planetas e os cosmos, enfim, a constelação, eles giram em torno do Sol. O que acontecia antes era a teoria geocêntrica, que a Terra era o centro do universo. E aí isso cai literalmente por terra, tá? Galileu Galilei lembra que vai ser um dos caras que é responsáveis por defender. Coloquei mais um videozinho aqui falando sobre a peste, a fome e a guerra. Ok? Vamos explicar. A questão 7. Explique quais fatores contribuíram para a diminuição da população no fim da Idade Média. Quais foram os fatores? Obviamente, a gente tem as guerras, que foram primordiais para que isso diminuísse, ok? Conflitos como Inglaterra e França. A peste negra, no finalzinho da Baixa Idade Média, que vai diminuir 1/3 da população mundial. E a crise da produção de alimentos, que vai gerar, obviamente, fome, que até é aqui, ó, o nome do capítulo que faz referência aos motivos, né, dessa diminuição em grande massa. 8. Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão do século XVI, liderado por Martinho Lutero, simbolizada pela publicação de suas 95 teses em 31 de outubro de 1517 na porta da igreja de São Castelo de Wittenberg. Cite as principais ideias do luteranismo. A gente pode colocar aqui salvação pela fé. Ele era contra a questão das indulgências plenárias. Então, eu vou ser salvo pela minha fé, pelo que eu acredito. Todas as pessoas poderiam ser sacerdotes, não exclusivamente só um padre, desde que as pessoas tivessem acesso, por exemplo, à interpretação da Bíblia, né? A interpretação da Bíblia também era
algo colocado só para a Igreja Católica, só para o padre. Então ele criticava isso, criticava também que vocês poderiam ter colocado a questão da adoração das imagens, certo? Então tudo isso tem o contexto aí das ideias que ele defendia. Se você colocou essas ou outras relacionadas à ideia de críticas à igreja, está correto. 9. O rei Henrique VIII ficou conhecido por seus relacionamentos conturbados e por ter rompido com a Igreja Católica para fundar a Igreja Luterana. Essa frase é certa ou errada? Justifique. Ela está errada. Quem fundou a Igreja Luterana foi Martinho Lutero. Henrique VIII fundou a Igreja Anglicana. 10. Explique o que é poder absolutista e diga quais elementos da pintura reforçam o conceito explicado. Nós temos aí a Rainha Elizabeth I, ok? O que é poder absolutista? Poder concentrado na mão de uma única pessoa. O que a gente pode ver aqui de elementos na pintura? Eu destaco aqui, ó, a mão sobre o globo, que faz referência ao poder, a coroa, certo? As joias e as vestimentas, tudo isso faz referência que ela era muito poderosa e que ela representa o estado que é a Inglaterra. Além, se a gente for perceber, ó, das batalhas que ela ganhou, principalmente contra a Espanha, tá vendo aqui, ó, os navios? Que a Inglaterra na época era uma grande mesmo, tinha um grande poder marítimo e ela ganhou algumas batalhas, em específico contra os espanhóis, ok? Então é isso, a gente vai terminar aqui, beleza? E aí, galera, gostaram da correção? Então foi isso, beleza? Só para avisar para vocês que semana que vem nós teremos umas várias novidades, entendeu? Bacana para vocês, pra gente até tá um pouquinho mais perto, né? De fazer umas mudanças, porque mudar também é legal, beleza? Então vamos aí continuar nos estudos, vamos fazer de acordo com o cronograma que vocês estavam fazendo para não perder, né? Aí o pique, mas vai dar tudo certo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai estar junto aí tendo aula presencial, se Deus quiser. Enfim, beijos para vocês, um final de semana excelente.